Olá amigos, meu nome é Eliane, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. O tema central desse mês é CEIR 100 anos aprendendo a viver com Jesus. Todas as palestras estão centradas nas homenagens que faremos à comemoração dos 100 anos de nossa casa. Essa casa bendita que nos traz tanta luz, tanto apoio, tantas orientações. Quem vai falar para nós hoje é o nosso querido irmão Rogério Lacerda, da SEF, Sociedade Espírita Fraternidade. O tema da palestra é a parábola do juiz iníquo. Para que possamos harmonizar, escolhemos a página do livro Recados do Meu Coração, psicografia de José Carlos de Luca, pelo espírito de Bezerra de Menezes, intitulado A Vitória da Fé. Filhos, que a nossa fé não seja uma peça de museu, com pouca ou nenhuma utilidade em nossa vida, que não admiremos apenas os outros com apoio na fé viva, lograrem vencer grandes desafios existenciais. Se eles venceram na fé, nós também poderemos. Não existe cristão sem fé. Se nos sentimos afeiçoados ao Cristo, mas ainda nossa fé está longe de ter o tamanho de um grão de mostarda, ainda estamos distantes do Mestre. O cristão é um homem de fé. Se estivermos na hora das grandes provas e testemunhos, estamos no instante precioso de testemunhar a vitória da fé. A marca do cristão é acreditar inabalavelmente que tudo venceremos quando Jesus for para nós não apenas uma lenda ou um personagem histórico, mas o Senhor e Mestre de nossas vidas. Recordemos diariamente a pergunta que Jesus nos fez: por que temeis, homens de pouca fé? Vamos então, nesse momento, orar, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para te agradecer. E todos nós, sintonizados e com os nossos corações elevados, vamos agradecer porque nos trouxe o seu Evangelho de luz e de amor, que nos traz tantas orientações e nos traz coragem para continuarmos em nossos caminhos. Mestre, é com muita alegria que estamos aqui para ouvir essas palavras, para crer, para fortalecer a nossa fé, a fé de que o nosso mundo e que o seu reino não é desse mundo, e nosso lugar é junto a Ti na pátria espiritual. Ó Mestre, te agradecemos por trazer esse Evangelho como uma luz que ilumina sempre o nosso caminho para chegarmos a Ti, ao nosso Pai. Pedimos à espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa que nesse momento intua o nosso irmão que fará uso da palavra, para que ela seja a fortaleza, o consolo e o amparo que necessitamos para continuar fortalecidos nesse amor e nessa luz que o Mestre nos traz. Que a paz do Cristo esteja entre nós, sempre nos fortalecendo e dando alento. Que assim seja, ó Pai. Vamos ouvir agora, com atenção, com carinho, o nosso irmão Rogério Lacerda. É provável que você já conheça muitas das histórias contadas por Jesus, mas sempre é bom recordar o que ele nos ensinou. Hoje vamos refletir sobre a parábola do juiz iníquo. Essa parábola mostra a necessidade da persistência e da oração. Mas quando analisamos com mais atenção, vemos que Jesus nos fala também de como Deus age quando se trata de ouvir e atender os nossos pedidos. Apesar de ser muito conhecida, a parábola do juiz iníquo aparece apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 18,
versículos 1 a 8. Hoje nós vamos ter a oportunidade de analisar com calma essa parábola. Durante o seu ministério, Jesus sempre teve uma maneira muito especial, muito sábia de ensinar. Ele contava histórias que muitos poderiam entender, mas é preciso um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão para chegar ao conceito que ele quer nos passar, o conceito moral e espiritual dos seus ensinamentos. Hoje nós vamos fazer a leitura da parábola e em seguida meditar sobre o seu significado, aquilo que está por debaixo das palavras. Vamos lá? Eu vou pegar o meu texto de Lucas e vocês vão poder me acompanhar. Vamos lá. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender. Mas depois disse consigo mesmo: se bem que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz iníquo. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado defendê-los? Digo-vos que bem depressa farão justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Este aqui, que eu acabei de ler com vocês, é o texto bíblico. É esse texto que nós agora vamos tentar estudá-lo com mais calma. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos agora começar a analisar o texto, começando pelos personagens. Vamos ver a figura do juiz. Então vamos lá, vamos pegar novamente aqui o meu material para poder acompanhar com vocês. Pegar novamente o texto e vocês vão poder acompanhar comigo. Diz o seguinte: o juiz é um personagem poderoso, chamado a intervir quando ele tem que emitir sentenças baseadas na lei de Moisés. Por isso, a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais, incorruptíveis. Os juízes, então, deveriam atender todos esses requisitos aqui que mandava a lei. Mas como nós vimos aqui na nossa história, a história que Jesus contou, o juiz da parábola não preenchia os requisitos da lei. Era um juiz iníquo, não temia Deus, não respeitava os homens. Aquele juiz não cumpria com as suas obrigações, praticava uma justiça revoltante. Diz aqui o texto, que ele não temia Deus, nem respeitava os homens. Não tinha senso de honra e nem vergonha alguma. Não se importava com que as pessoas pensassem a respeito dele. Essa é a figura do juiz, é o personagem que aparece na nossa história. Agora nós vamos ver o caso, a situação da mulher que está aqui na parábola. Vamos lá, a viúva. No tempo de Jesus, as viúvas, junto com os órfãos,
e os estrangeiros eram geralmente as categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos assegurados a eles por lei não eram respeitados, eram desconsiderados, podiam ser ignorados com facilidade, porque sendo pessoas sozinhas e sem defesa, dificilmente elas recebiam qualquer tipo de apoio. Não recebiam. Eles eram os esquecidos da sociedade. Como naquela época as mulheres casavam geralmente entre os 13 e 14 anos, é bem possível, não podemos afirmar, mas é bem possível que a mulher da parábola, essa viúva, era bem jovem. Que podemos admitir que ela não era uma pessoa idosa, podia ser uma pessoa jovem. O fato dela procurar pessoalmente o juiz indica que provavelmente ela não tinha um irmão, não tinha um filho, um tio, não tinha nenhum homem, digamos assim, na sua família. Porque se tivesse, esse elemento homem iria, naturalmente, à presença do juiz para agir em nome dela. Mas não tinha. Ela, pelo que conta aqui a parábola que nós estamos vendo, ela não dispunha desse tipo de apoio na casa dela. Pelo contexto da história, nós vamos ver que Jesus usa aqui um juiz iníquo, um homem sem escrúpulos, sem nenhum constrangimento de seus atos diante da comunidade. A ponto de uma viúva, uma das pessoas mais vulneráveis de Israel, correr o grande risco de não ter o seu pedido atendido, de não ter um parecer justo para ela. Vimos ainda que ela está buscando alguma coisa que lhe é justa. Se não fosse, teria sido dito por Jesus aqui na parábola. Né? Mas não, ela está buscando alguma coisa que é direito seu. Mas, no entanto, os discípulos a quem essa história estava sendo contada, diz aqui o texto, originalmente eles entendiam que a mulher era uma desvalida. Eu estou interpretando aqui o texto com vocês. Diziam que ela era uma desvalida, sem recursos, sem ninguém que a defendesse. Provavelmente, muito provavelmente, na visão desses discípulos, ela nunca teria o seu pedido atendido. Ela estava, digamos, malhando em ferro frio. Vai ficar pedindo, mas o juiz não vai atendê-la. Está perdendo tempo. Na cabeça deles era isso que acontecia. Mas não foi bem isso que aconteceu. Vamos continuar aqui na nossa parábola e vamos ver o que aconteceu, então, com ela. Vamos lá. Vamos voltar aqui à parábola, já estou pegando aqui novamente, para a gente voltar aqui à nossa parábola. Diz assim, começando agora, hein? Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar, de jamais esmorecer. Isso é o que Lucas está dizendo. Ele está mostrando agora qual era a proposta de Jesus. Ele contou essa parábola para mostrar que as pessoas deviam orar sempre, sem jamais esmorecer. Sem jamais esmorecer significa dizer mantendo viva a sua fé. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para ver como a questão da fé, da oração, foi sempre muito explorada por Jesus em todas as suas histórias, nas parábolas. Ele sempre mostrou ao povo, aquele povo sofrido, a necessidade da fé e da oração. E vou aproveitar aqui para citar, não há tempo para citar muitos, mas pelo menos uns 2 exemplos de outros casos que nós encontramos na Bíblia, em que Jesus fala da fé e da oração. Vamos começar aqui por uma situação interessante, porque, digamos assim, são 2 em 1. 2 casos no mesmo registro de Lucas. É o da filha de Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu vou ler aqui devagarzinho para que vocês me acompanhem. Então, vamos lá. Estou com o livro aqui na mão, eu vou ler. Diz Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 46. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Quer dizer, quando Jesus estava chegando naquele determinado local, já tinha lá uma multidão esperando por ele.
que aconteceu? Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés, implorando que ele fosse à sua casa. Jairo é um membro importante da sinagoga. Está com uma filha doente, à morte. Então ele vai, procura Jesus e ajoelha-se aos pés, pedindo que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha estava à morte. Porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus, a multidão o comprimia. Então Jesus, ouvindo Jairo, se decide a ir até a casa do Jairo, mas a multidão estava comprimindo ele ali naquele momento. Ali estava uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Essa mulher sofria com essa hemorragia há cerca de 12 anos. Ninguém a curou. A filha do Jairo, que nós citamos agora há pouco, também tinha sido assistida pelos melhores médicos. Jairo mandou buscar médicos de outras regiões, ele tinha poder para isso, tinha recursos para isso, mas nenhum deles conseguiu a cura, nem para a mulher, nem para a filha do Jairo, e nem para essa mulher que há 12 anos já sofria com essa doença. Bom, vamos continuar. Ele chegou-se, e aí ela chegou-se por trás dele, quer dizer, essa mulher, ela chegou, ela não procurou Jesus como fez o Jairo, não, ela veio de mansinho e chegou-se por trás dele. Tocou-lhe na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Olha que interessante. Ela nem chegou a falar com Jesus. No seu íntimo, ela percebeu, pensou, imaginou o seguinte: olha, se eu tocar o seu manto, vai ser o bastante. Que fé, né? Que fé. Pois bem, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, ninguém disse fui eu ou fui eu. Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas disse Jesus: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Em outras versões a gente vai ver assim: de mim saiu uma virtude. Mas Jesus estava dizendo que alguém o tocou e saiu dele uma energia, que só pode ser positiva, de Jesus só pode ser coisa positiva. Mas o que ele está mostrando é o seguinte: alguém, que ele está mostrando, alguém me tocou. E com tamanha fé que de mim saiu uma energia para atender essa pessoa, automaticamente. Automaticamente. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé a curou. Vá em paz. Mandou a mulher retirar-se. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa do Jairo. Então agora o Lucas faz o seguinte: ele encerra a história da mulher. A mulher foi atendida, porque com fé tocou nas vestes de Jesus e foi imediatamente curada. E a gente imagina o seguinte: a situação do Jairo, né, nesse momento. O Jairo está ali aflito, querendo que Jesus vá à casa dele para curar a filha que está à morte. E Jesus ainda atende essa mulher, conversa ali com ela. Jairo devia estar aflito. Então, nesse momento que a mulher vai se retirando, chega alguém, chega uma pessoa e se aproxima. Vamos ver o que diz Jairo, que diz Lucas. Lucas diz assim: enquanto Jesus ainda falava com quem? Falava com a mulher. Chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Não era qualquer pessoa que chegou. Chegou simplesmente o dirigente da sinagoga e disse: sua filha morreu. Então ele dirigiu-se a Jairo, que estava ali, próximo de Jesus,
aguardando que Jesus fosse até a sua casa para salvar a sua filha, e esse dirigente da sinagoga chega e diz a ele: a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai, que é Jairo, a mãe da menina, né, da criança. Então estava lá Jesus, Pedro, João, a mãe da menina, o pai da menina. Enquanto isso, todo o povo que estava se lamentando e chorando por ela, vamos continuar aqui, chorando por ela, não chorem, disse Jesus. Estava todo mundo ali chorando, aglomerado. E Jesus disse: não chorem. Ela não está morta. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. É sempre assim, né? Você tem aqueles que creem bastante, acreditam em tudo, mas tem sempre os pessimistas. Aqueles que acham que não, isso é bobagem. Todo mundo está vendo que a menina já está morta, por que foi chamar esse homem para cá? Ali não esqueçam que tinham muitos elementos da sinagoga, que não apoiavam Jesus, muito pelo contrário, eram contrários a ele. Então, naquele momento, deviam estar naturalmente torcendo para que, de fato, Jesus não conseguisse salvar a menina. E eles poderiam dizer: está vendo? Que profeta é esse? Mas eles estavam lá rindo. Outros chorando. E Jesus disse para aqueles, naturalmente, que estavam ali querendo que a menina se salvasse: não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tocou pela mão e disse: menina, levanta-te. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Essa é uma cena interessante, porque a menina já está ali há dias deitada na cama. A maioria já a tinham como morta. Jesus chega, faz com que a menina se erga e diz: alimentem essa menina. Como se diz? A vida segue. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Muito interessante, né? Muito interessante. E mais uma passagem, para não nos alongarmos, vamos pegar só mais essa aqui. Vamos lá, essa aqui está aqui, vamos lá, virando, está aqui. Jesus acalma a tempestade. Vocês podem encontrar Jesus acalma a tempestade, ou a tempestade acalmada. O título, às vezes, pode variar. Mateus 8, 23 a 27, ou Marcos 4, 36 a 41. Eu gosto muito dessa história, muito mesmo. Vou dizer depois por quê. Mas ela é assim. Certo dia, Jesus entrou num barco com os discípulos e disse-lhes: vamos atravessar para outra margem do lago. Durante a travessia, ele adormeceu. A gente sabe que Jesus foi dormir lá no fundinho do barco, um cantinho lá, foi lá para aquele cantinho e foi dormir ali. Entretanto, levantou-se uma tempestade e um vendaval no lago. O barco começou a fazer água e corria um grande risco. Logo os discípulos foram acordá-lo, gritando: mestre, mestre, estamos quase a morrer. Levantou-se ele e repreendeu o vento e as vagas, e fez-se uma grande calma. Depois perguntou-lhes: onde está a vossa fé? Aí que eu acho muito interessante a gente observar que eles estavam com Jesus no barco. Já tinham visto tudo que Jesus tinha feito. Já tinham visto Jesus curar cegos, paralíticos,
No entanto, eles, naquele momento, fraquejaram. Vacilaram na fé. Eles podiam ter, não, se Jesus está aqui, vamos enfrentar, vamos baixar as velas, vamos remar, vamos fazer o que for. Mas não tem o que temer. No entanto, eles foram vacilantes, temeram pela morte. E Jesus, então, para demonstrar a eles o seguinte, eles deveriam estar, na verdade, batalhando, lutando, orando, se fosse o caso, tinham que estar orando também, mas não poderiam nunca enfraquecer na sua fé. Então Jesus pergunta a eles, onde está a vossa fé? E essa passagem termina dizendo o seguinte, eles tomados de medo e admiração, perguntavam-se uns aos outros, mas quem é esse que dá ordem aos próprios ventos e à água? E eles obedecem. Eu não coloquei aqui no meu roteiro, mas só para citar, como também essa questão da oração, vocês devem se lembrar do menino endemoniado. Aquele menino, não é? Que ninguém também conseguia tirar os demônios dele, os discípulos todos já tinham tentado tirar os demônios que estavam atormentando aquele menino, não tinham conseguido, até que o pai consegue chegar com o menino na presença de Jesus, conta o que estava acontecendo com o menino, que eu não vou contar aqui para não alongar, vocês conhecem, conta o que estava acontecendo com o menino, e Jesus, então, retira os demônios do menino, ordena que eles se afastem do menino, e imediatamente o menino recupera o seu equilíbrio espiritual. E os discípulos, então, foram perguntar a Jesus, dizendo, mas nós fizemos de tudo, e não conseguimos, como é que... Em outras palavras, como é que o senhor fez isso? E Jesus disse, olha, para casos como esse, é preciso muito jejum e oração. O jejum que Jesus está falando aqui não é a comida, né? O jejum dos hábitos, dos maus hábitos, das coisas ruins que a gente às vezes deixa passar pela cabeça. Tem que fazer jejum e tudo isso. E orar. Manter a cabeça sempre calma, serena e tranquila. E aí nós vamos ter condições de agir nessa hora. Bom, fecho aqui esse parêntese e vamos voltar para a nossa parábola? Vamos lá. Comenta Lucas. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Nós agora vamos analisar parágrafo por parágrafo. O que vemos aqui é uma viúva desprotegida, mas apesar disso, muito decidida. Ela insistentemente pede ao juiz que avalie seu caso, que faça justiça contra o seu adversário. É óbvio, né, que ela já havia procurado o juiz outras vezes, mas em todas ela foi rejeitada e nenhuma ajuda lhe foi dada, nenhuma esperança. Aqui não disse, por exemplo, não, uma vez o juiz disse a ela que talvez não tem nada disso. Ela ia lá, pedia e nada. A viúva dependia do juiz. Assim, acreditando que com insistência conseguiria justiça, essa mulher o importunava, solicitando que julgasse a sua causa. Ela persistiu. Por fim, o juiz atendeu. Com certeza vocês já conhecem uma expressão que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, ela não desistiu, ela ficou ali, eu voltava. Então, essa expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, significa dizer que a tenacidade vence todas as dificuldades. Nós temos que ter isso, né, em mente. Vamos persistir. A persistência dessa viúva foi um dos recursos que ela usou para ter o seu pedido atendido pelo juiz. É isso que Jesus está mostrando aqui na sua parábola aos seus discípulos naquela ocasião. Orar sempre e nunca desanimar. A sua mensagem, porém, viaja no tempo até hoje. Ele estava mostrando isso aos seus discípulos, mas vale para todos nós nos dias de hoje. Vale para você, vale para mim, vale para todos nós. Orar sempre e nunca, jamais desanimar. Ajuda-te e o céu te ajudará.
façamos a nossa parte, na certeza de que tudo está sob o olhar de Deus. Mas não nos esqueçamos que tudo tem o seu tempo certo. Às vezes nós ficamos ansiosos. Eu pedi tanto, mas não vejo nada acontecer. Será que Deus esqueceu de mim? Não, não seja ansioso. Tudo tem o seu tempo certo. É necessário não desanimar, aguardando o momento oportuno, exercitando a fé, orando. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. Não há atraso no tempo de Deus. Quando ele disse lá, bem depressa, porque vai ser bem depressa, ou seja, no momento certo. Quando chegar o momento certo, não terá atraso, vai ser depressa. Chegou o momento, é esse agora. Mas nós temos que esperar. Quantas vezes nós queremos determinada coisa, que determinada coisa aconteça o mais rapidamente possível, e isso não é bom para nós. Por isso, quando a gente ora, a gente pede, Senhor, faça o que for melhor para mim, e não necessariamente o que eu quero, mas o que for melhor. Vamos lá. Vamos continuar. Voltando ao texto, diz Lucas assim. Ele, é o juiz, né? Não esqueçamos que ele está falando do juiz. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo. Olha bem o que o juiz disse. Ele não queria atender. Depois ele disse consigo. Se bem que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Então ele decide atender a juíza, não porque ele agora reconheceu que é um direito dela, não porque ele entendeu finalmente que é um dever dele fazer isso. Não, ele simplesmente disse o seguinte, eu vou atender para que ela não fique me incomodando. Então eu vou atender. Assim eu me livro dela. O juiz da parábola não é um homem digno de consideração. Segundo a descrição de Jesus, trata-se de alguém que não teme a Deus nem respeita os outros. Não aceita a autoridade de Deus, nem dá muita atenção à opinião dos homens. Então, quer dizer, para um juiz desse, já pensou se alguém chega perto dele e diz assim, pelo amor de Deus, doutor, julgue a minha causa. Adiantaria? Claro que não. Ele não teme a Deus. Ele fala, que amor de Deus? Eu não tenho amor a Deus, eu não respeito a Deus. Então, por aí também não ia conseguir nada. Mas Jesus, vamos agora ouvir as palavras finais nessa parábola, quando Jesus diz assim, ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Lembra-se que eu falei do demorado? Quer dizer, vai atender no momento certo. Não vai atender simplesmente porque você pediu agora. Vai demorar apenas até que você consiga ter o quê? Ter já agora mérito para ser atendido. É só isso. Deus não vai demorar para nos atender. Ele vai aguardar até que nós tenhamos mérito. E aí depende de nós. É o uso do nosso livre-arbítrio que vai definir, né, se nós estamos agindo no bem, estamos agindo no mal, como é que nós estamos agindo. Como é que nós estamos utilizando, melhor dizendo, o nosso livre-arbítrio. Então, no momento oportuno, seremos atendidos. Continua Jesus. Digo-vos que bem depressa, lhes farão justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? E eu quero só recordar o seguinte. Jesus se referiu, ouviste o que falou o juiz. Jesus perguntou, né? Talvez vocês agora tenham esquecido, mas afinal, o que foi que o juiz falou? Eu vou recordar para vocês aqui. Está lá no quarto parágrafo. Porque Jesus disse assim, ouvi, acrescentou Jesus, o que disse o juiz injusto. E agora você pode perguntar, agora esqueci o que ele disse. Eu vou repetir para vocês aqui. O que ele disse? Ele disse assim, se bem que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Então nós vimos que, quando chegou o momento dela ser atendida, ela foi atendida.
É possível até que ela, e certamente é assim que nós devemos entender, precisou também passar por algum tempo de espera para que ela pudesse exercitar a sua fé, a sua paciência, a sua resignação. Não é à toa que ela teve que esperar. Mas Jesus está mostrando aos discípulos que essa mulher, primeiro, apesar de ter um direito, ainda não era o momento, talvez na primeira visita dela ser atendida, nem na segunda, nem na terceira, mas quando chegou o momento certo, naturalmente quando ela amadureceu-se, né, na necessidade de persistir, de orar, de ter fé, então quando ela vai ao juiz, aí o juiz atende. Tudo está sob o olhar de Deus, então o juiz atendeu, foi o momento certo. Então Jesus encerra essa parábola com duas conclusões, que nós vamos colocar aqui, já aí finalizando a nossa fala. Primeira conclusão: ao contrário do juiz iníquo, Deus é justo. Ele é o nosso juiz e ele ouve quando oramos. Se até uma pessoa ruim, como é o caso do juiz, faz justiça quando é muito importunado, ele fez porque ele foi importunado, mas acabou fazendo, quanto mais irá atender às nossas orações, quanto mais Deus irá atender às nossas orações de quem clama a Ele dia e noite. Só para ficar claro, Jesus está mostrando. Se aquele juiz iníquo, sendo um homem mau, injusto, perverso, mesmo assim, ele acabou por atender a viúva, julgou a viúva, e pelo que nós não temos, né? Não vimos o veredito dele, não vimos a decisão dele, mas tudo leva a crer que foi uma decisão favorável a ela. Jesus então está dizendo, se mesmo esse juiz iníquo atendeu o pedido daquela viúva, Deus fará muito mais por aqueles que creem nele, que oram a ele dia e noite. É isso que Jesus está dizendo. Deus vai atender sempre o seu pedido, o meu pedido, os nossos pedidos, desde que sejam justos. Mas vai atender no momento certo. A segunda conclusão: Deus vai fazer justiça e depressa. Ele não ignora as nossas orações, mas nós precisamos ter fé e não desistir. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não falha. Na hora certa, ele vai fazer justiça, concedendo a cada um de nós, conforme as nossas obras. Essa é a mensagem que nós queríamos passar a vocês nesta oportunidade. E eu espero que vocês continuem mantendo assim o interesse em estudar cada vez mais as mensagens do Cristo. Muita paz. Antes de encerrar, eu quero deixar aqui um recado da coordenação. Quero avisar que será publicado um áudio onde a colaboradora Maria Alice irá fazer a prece final e fluidificação das águas. Muito obrigado. Vamos orar, irmãos, rogando a intercessão dos bons espíritos à nossa volta, elevando nossos pensamentos ao alto e louvando nosso Pai Maior. Agradecemos mais uma vez pela vida que possuímos, pelos caminhos que nos trouxeram até esta casa centenária, dedicada ao amor e à caridade. Agradecemos por estes momentos sublimes, onde nos são ofertados ensinamentos para a nossa elevação espiritual. Que as lições sejam solidificadas em nosso ser, nos tornando pessoas mais dignas em pensamentos e ações. Pedimos ao nosso Pai, por sua misericórdia à humanidade, aos nossos irmãos sofredores, que no momento encontram-se em desespero, nos leitos dos hospitais, confinados em seus lares, angustiados pelo momento incerto que estão vivendo. Que sua paz, Pai, possa nos envolver e ser irradiada para os lares entristecidos com a perda de entes queridos. Ó Pai, conduza com sua luz e amor aqueles que nos deixaram aqui na terra.
Pedimos também por nossas águas, que sejam magnetizadas com o remédio necessário ao nosso bem-estar, pois bem sabemos, Pai, que conheces a necessidade de cada filho aqui presente em pensamento. E, repetindo as palavras de Simeão, ditas em 1863, rogamos que o Senhor de bênçãos nos abençoe, que Deus de luz nos ilumine, que a árvore da vida nos ofereça abundantemente seus frutos. Ó Pai amado, ensina-nos a sermos amor, que assim possa ser. Graças a Deus. Muita paz a todos.